Ninguém defende a esquerda de graça, ou quer matar ou roubar dinheiro público. Choro é livre. Malandragem, Lula na cadeia. Na moral, é difícil demais defender o PT, não é? Eu vou começar pela última palavra, pela sua última frase, e gostaria de te dizer que é muito fácil defender o PT. Contra o PT, você possui o argumento da Globo, que resume-se na corrupção. E eu vou te falar uma coisa, Maxwell. Contra qualquer partido político do mundo, você pode utilizar o argumento da corrupção. Partidos políticos são grandes e assim como é possível ter no PT pessoas corruptas, você vai encontrar pessoas corruptas em todos os partidos. Mas eu te garanto que dentro do ranking de corrupção, você analisando sem essa visão romântica que você tem, você vai perceber que a corrupção ela é uma coisa que no PT ela é a exceção, nos partidos de direita ela é a regra normalizada e aceita. Por exemplo, você se preocupa com a rachadinha, olha só, do Flávio Bolsonaro é do diminutivo, é rachadinha. Você se preocupa com o tratolão, que é o esquema de mensalão do Bolsonaro? Não, porque vocês que se acham de direita, para vocês a corrupção ela é a regra e encontrar pessoas dentro do grupo de vocês que não são corruptas é muito difícil. Mas é impossível também para a gente dizer que não exista corrupção no PT. É a única coisa que você tem para falar contra o PT. Corrupção, corrupção e corrupção. No entanto, para mim defender o PT é muito fácil. Durante o período do governo, para começar que eu sou trabalhador, é muito mais fácil eu, como trabalhador, eu defender um partido que defende os trabalhadores do que defender o partido que defende os especuladores. Porque entre os trabalhadores estão os patrões. O dono do supermercado é trabalhador, o dono da mercearia é trabalhador, o dono da loja é trabalhador, ele só precisa entender isso. É muito mais fácil eu defender um partido que está do lado dos trabalhadores do que um partido que está do lado dos especuladores, dos milionários, que eu nunca vou ter condições sequer de conversar um dia, como por exemplo o dono da Ambev, o dono da Microsoft, esses caras, o dono da Havan, esses caras realmente ricos, que você nunca vai ver de perto. Então é muito fácil. Primeiro, por coerência. Eu sou trabalhador, o PT é um partido dos trabalhadores. Primeiro ponto. Segundo ponto, é muito fácil defender o PT a partir dos resultados. Porque enquanto uma coisa é só uma ideia, é possível você atacar essa ideia falando isso não vai dar certo. Normalmente isso acontece na ciência, quando uma pessoa tem uma grande ideia, ela faz a primeira proposta e aqueles que são contra aquela ideia batem de frente com aquela ideia. Quando o Lula propôs a ideia de considerar todo brasileiro um consumidor digno de ter acesso ao mercado, as pessoas riram do Lula, assim como riram do Galileu Galilei quando ele disse que a Terra se move. Bom, o detalhe é que o Lula foi eleito e ele teve a oportunidade de provar que sim, o brasileiro consumidor, ele é muito mais interessante do que o brasileiro passando fome. E aí nós tivemos resultado. Nós tivemos o PIB multiplicado por 5, o salário multiplicado por 5, menor desigualdade social da nossa história, nós tivemos o menor desemprego da nossa história. Tudo isso são dados que foram catalogados por institutos internacionais, que inclusive são institutos liberais, como o Banco Mundial. E ainda você acha que é difícil defender o PT? Não, cara, é muito fácil defender o PT. As pessoas que atacam o PT são pessoas idiotas como você, que só possuem um argumento, o argumento da corrupção. E eu pergunto para você, por mais que você acredite no argumento da corrupção, a sua vida está melhor agora, nesse mundo de corrupção e miséria, ou em 2014, com o menor desemprego da nossa história, em que todo mundo estava comprando carro, todo mundo estava comprando casa. Cara, é muito fácil defender o PT, é muito fácil mesmo. Basta comparar a sua vida durante o governo do PT e a sua vida agora. A sua vida durante o governo do PT, você nem se preocupava com a política, porque estava indo tudo tão bem que você se preocupava em como impressionar o vizinho comprando um carro novo.
As pessoas não estavam preocupadas com o que os deputados e senadores estavam fazendo. As pessoas estavam preocupadas como que elas iam fazer para mostrar para todo mundo que elas compraram um carro novo, como que elas iam divulgar nas redes sociais que elas estavam com casa própria. Hoje não. Hoje está todo mundo preocupado com a política, porque a vida virou uma merda. Então, já que eu já te falei como é fácil defender o PT, eu vou te falar uma coisa. Ninguém defende a esquerda de graça. Eu te garanto que não. Nunca eu defenderia de graça alguma coisa. Eu só defendo alguma coisa se tiver um motivo. Esse motivo pode ser o pagamento direto, como é o que acontece, por exemplo, com pessoas que recebem pagamentos para defenderem ideologias, como, por exemplo, o Caio Coppola, o Rodrigo Constantino, aquele economista, o tal do Ricardo Amorim. Essas pessoas, elas foram expostas nas listas de mensalinhos que eles recebiam todos os meses para falar mal da Dilma e falar bem do liberalismo. Agora, você acha que eu estou defendendo o PT de graça? Não, meu filho. Eu defendo o PT porque a minha filha vai ter que crescer num lugar que presta. Eu defendo o PT porque não defender o PT significa aceitar um futuro com a possibilidade do trabalho infantil voltando para o Brasil. Isso é o que quer o nosso deputado evangélico. Não defender o PT significa normalizar um pastor passando a mão numa criança de 10 anos. Não defender o PT significa dar continuidade a uma ideia de retirada de direitos. Não defender o PT significa que a minha filha vai crescer num país que pode não ter mais um sistema único de saúde. Não defender o PT significa que, num futuro bem próximo, as pessoas podem estar doentes na minha porta e eu posso ter dinheiro que eu não vou ter condição de ter saúde porque a sociedade está doente. Eu não defendo o PT de graça. Eu defendo o PT porque eu estou no mesmo barco e nas mãos do Bolsonaro esse barco está afundando. Ninguém defende nada de graça. Você defende o antipetismo porque você foi conquistado pelo ódio para defender o antipetismo como um bobo que defende o antipetismo achando que isso é uma vantagem e vai te dar fama. Eu defendo o PT porque eu sou engenheiro, economista, cientista social, administrador e não vou continuar falando para não ficar chato e posso te garantir que, a partir de dados científicos e técnicos, foi o melhor governo do Brasil para quem? Para mim, para minha família e para todos os amigos que eu tenho. Eu não conheço uma pessoa que ficou pior por causa do governo do PT. No entanto, eu conheço várias que ficaram piores depois da saída do governo do PT. Então, é de graça que eu defendo o PT? Eu posso não receber um centavo diretamente do PT, como eu já desafiei várias vezes as pessoas e falei, olha, vamos fazer o seguinte, você que está aqui, senhor Maxwell, eu vou te entregar uma procuração para que você tenha acesso a todas as minhas contas bancárias. Você vai achar lá o depósito do PT. Ao achar o depósito do PT, eu vou te dar 1000 vezes aquele valor que você achou lá de depósito do PT. No entanto, se você não achar o depósito do PT, você vai fazer uma doação de R$1000 para o padre Júlio Lancelotti. Vamos fazer dessa forma? Tá aí o desafio para você ou para qualquer um que quiser pegar esse desafio. Simples assim. Por quê? Porque eu não recebo o pagamento do PT. O pagamento que eu espero do trabalho que eu faço é saúde, educação, continuidade do desenvolvimento tecnológico. Hoje nós temos os engenheiros pela democracia, porque a engenharia do Brasil está acabando, a nossa indústria fechou. Você acha mesmo que eu estou defendendo o PT de graça? Eu defendo o PT para voltarmos a ter indústria, voltarmos a ter emprego, voltarmos a ter dignidade, voltarmos a ter saúde. Você acha que isso é de graça, cara? Não é de graça, não. Eu estou defendendo isso pelo futuro. Pagamento, ele não precisa ser um pagamento direto. Você, quando você vai no jardim da sua casa e planta milho, você não está fazendo isso de graça. Você está plantando milho para daqui uns dias você colher milho. Eu estou plantando desenvolvimentismo para colher desenvolvimento. Agora, você está plantando ódio, você acha que você vai colher o quê?
Você acha que o futuro do Brasil, o que você acha que seus filhos vão ter no Brasil, em que você está investindo no ódio simplesmente para contestar o PT? O prazer seu em brigar com o PT está te levando ao investimento no ódio. Eu estou investindo no desenvolvimentismo. E aí você fala, quer matar, aborto ou roubar dinheiro público. Cara, eu vou te falar uma coisa, maconha é liberdade individual de cada um. Inclusive, o que a gente tem percebido é que maconha e outras drogas e o próprio aborto são proibidos no Brasil porque são comercializados pelos políticos que proíbem. A proibição da maconha e das outras drogas, a proibição do aborto, são as formas que esses políticos, principalmente alguns da bancada evangélica, encontraram para comercializar esses produtos naquilo que chamam de mercado negro por um preço muito mais alto. Então, o que eu tenho a dizer para você é muito simples. Eu, particularmente, não abortaria, eu não tenho útero. Agora, eu não quero aborto de ninguém. Agora, quem é você para decidir sobre a vida e a barriga de uma mulher, né? É muito simples. Agora, cara, você é um camarada que é contra o direito do outro fumar maconha. No entanto, você estava há pouco tempo atrás brigando para que as pessoas tomassem cloroquina e ivermectina. Você não acha que é a mesma coisa, não? No Brasil nós temos drogas legalizadas, como o próprio álcool, que matam muitas pessoas, mas como elas não podem ser produzidas em casa facilmente, elas demandam uma produção industrial, elas são permitidas, né? Elas enriquecem donos da Ambev, donos da 51. Por que a direita não faz protesto contra isso? Por que eu não vejo Damares fazendo protesto contra as drogas legalizadas? Muito pelo contrário, o pastor alisador safadão estava do lado de um cara que canta músicas para cerveja e mulher. Então é muito incoerente você imaginar esse tipo de raciocínio seu que ou quer matar ou roubar dinheiro público. Agora, uma coisa muito básica, a Dilma, ela teve 54 milhões de votos. Você está querendo dizer que 54 milhões de pessoas teriam condições de roubar dinheiro público? Não, é o contrário. 54 milhões de pessoas que votaram na Dilma são o público. É isso que você precisa entender. E as pessoas não estão votando no PT para roubar dinheiro público. As pessoas estão votando no PT para que o dinheiro público seja investido nessas pessoas e não em esquemas de desvio de dinheiro, como por exemplo o tratorão do Bolsonaro. E não na grilagem de terras e na queima das terras da Amazônia. É simples, é básico. Nós temos um Brasil. Esse Brasil pode ser administrado para quem trabalha ou ser administrado para os donos de quem trabalha. A mudança básica foi essa. Quando você lutou para tirar o PT, você tirou do poder quem governava para quem trabalha e colocou no poder quem agora governa para quem manda em quem trabalha. E são poucos que trabalham, porque nós estamos vivendo o maior desemprego dos últimos tempos. Desde o início da campanha contra o PT, o desemprego só aumenta. Então, o choro é livre. Malandragem, Lula na cadeia. Cara, eu vou te falar uma coisa. O choro é livre e para todos. Não há possibilidade do Bolsonaro ferrar a vida de apenas um. Todos os meus amigos que antes mandavam mensagens para mim defendendo o Bolsonaro sumiram. Eu sei que 2 deles que eu tenho no WhatsApp estão vivos. Um deles perdeu a mãe, o outro não conversa mais, provavelmente perdeu um parente por causa do fanatismo. Não me respondem mais. E eu tô muito preocupado com o Osgado, que antes mandava mensagens para mim todos os dias e agora sumiu, porque o Osgado é de idade. Ele pode ter morrido. Então eu te falo uma coisa, o choro é livre para todos. E as estatísticas mostraram que as cidades que elegeram Bolsonaro foram as cidades mais prejudicadas pela Covid-19, o que significa que o choro realmente rolou entre os bolsonaristas, porque não há possibilidade do Bolsonaro empregar medidas de destruição da economia brasileira e selecionar quem vai ser contemplado com a parte boa e quem vai ser contemplado com a parte ruim através do político que você votou no passado. Não, a seleção do Guedes foi muito simples.
Banqueiros ganham dinheiro, trabalhadores tomam ferro. Você é banqueiro? Não, eu acho que você não é banqueiro. Agora, sobre o caso malandragem, Lula na cadeia, eu vou te falar uma coisa. Lula não precisa de mim, Lula não precisa de você. Quem precisa de Lula somos nós. E se você vai entender isso quando você tiver um pouquinho de consciência que você é pobre. Que o grande problema é que a comunicação do outro lado, ela aos poucos foi criando a ideia de que o PT é corrupto e você é rico, você tem mérito porque você trabalha. E aí você tem que votar no Partido Novo, no Aécio, agora votar no Bolsonaro. Quando você entender que você é pobre, aí você vai você vai ficar desesperado e vai entender que o Lula não precisa ser presidente, o Brasil precisa de Lula presidente, é bem diferente. Você virar para mim e falar Lula na cadeia, você não está me agredindo, você só está mostrando como você é idiota, está me advertindo como existem idiotas no Brasil. É lógico, isso é um alarme, é um alerta, eu tenho que ficar esperto com essa informação. Ainda existem idiotas no Brasil. Você me dá essa oportunidade. Eu queria pedir para você, antes de fechar essa voz do gado, que não agrida pessoas para eu não ter que te bloquear, porque você é bem-vindo no canal. É exatamente para isso que é esse trabalho, é para que as pessoas que não concordam comigo entendam por que eu penso assim e por que a comunidade do canal pensa assim. Se você continuar enchendo a paciência, eu vou te bloquear.